Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a uma investigação que desafia tudo o que você já ouviu sobre os últimos dias. O que eu vou te revelar agora pode mudar a sua percepção diante dos eventos que se desenrolam diante dos seus olhos. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, recebe uma revelação. Entre as 7 cartas da igreja da Ásia Menor, existe uma que carrega um peso profético único. A carta à igreja em Pérgamo. Nela, Jesus declara que estava o trono de Satanás. Mas o que isso significa? E qual era este trono? E por que essa informação pode ser a chave para compreendermos onde o anticristo erguerá o seu império? Pérgamo, uma cidade imponente do mundo antigo, era o lar do grande altar de Zeus, uma estrutura colossal dedicada ao pai dos deuses da mitologia grega. Os cristãos da época, todavia, sabiam que Zeus era apenas um disfarce para o próprio Satanás. Mas aqui está um detalhe perturbador. Esse altar não permaneceu em Pérgamo. Ele foi removido e transportado para um novo lar. Berlim, na Alemanha. Coincidência ou um movimento estratégico? Agora, avance comigo para o Apocalipse 13 e a cena é clara. Satanás, o dragão, entrega o seu trono e autoridade à besta. Se João descreveu Pérgamo como um lugar onde Satanás habitava, e este trono foi movido para a Europa, poderíamos estar olhando para um mapa traçado há milênios. A profecia aponta para um governo de proporções globais, um líder que unirá as nações e trará uma falsa paz e controlará todos os aspectos da sociedade. O que estamos vendo hoje? Senão a ascensão de um sistema que caminha cada vez mais para um controle centralizado, uma moeda digital, global, a perseguição crescente aos que permanecem firmes na verdade. Coincidência ou cumprimento profético? O palco está sendo montado e o trono já foi transferido. Onde você estará quando as cortinas se abrirem para o último ato da história? O tempo está correndo e você precisa saber onde pisa, a quem serve e para onde está indo. No século XIX, arqueólogos alemães escavaram o chamado altar de Pérgamo e o transportaram para Berlim, como dissemos anteriormente, e o colocaram como uma peça central no Museu de Pérgamo. Este altar, frequentemente identificado como o trono de Satanás, era dedicado a Zeus, o principal deus do panteão grego. Curiosamente, Adolf Hitler ordenou a construção de um palco monumental para os seus discursos, inspirado na estrutura deste altar. Este detalhe levanta questões importantes. Seria coincidência que um dos maiores ditadores da história tivesse como referência um altar que Jesus identificou como o trono de Satanás? Ou haveria uma ligação espiritual mais profunda, indicando um padrão de transferência de poder demoníaco ao longo da história? Com o altar de Pérgamo transferido para Berlim, surge a questão: poderia a Alemanha desempenhar um papel-chave no estabelecimento do governo do anticristo? Se considerarmos a história recente, vemos que Berlim foi o epicentro de movimentos ideológicos que moldaram o mundo moderno. No entanto, há outra possibilidade que não pode ser ignorada. E se o verdadeiro epicentro do futuro império do anticristo estiver no seu local original? A Bíblia indica que o anticristo virá do norte, em relação a Israel. Daniel, capítulo de número 11, verso de número 40, e Ezequiel, capítulo 38, verso 39. Historicamente, os grandes impérios que oprimiram a Israel vieram do norte, incluindo a Babilônia, a Síria e Roma. A Turquia se encaixa nessa localização e possui vínculos históricos com o Império Otomano,
que dominou Jerusalém por séculos. O presidente Erdogan tem reiteradamente falado sobre a restauração da grandiosidade do Império Otomano. E não seria surpreendente se a Turquia emergisse como uma potência líder em um cenário escatológico. Afinal, Pérgamo, o local onde estava o trono de Satanás, ainda está na Turquia. E o seu significado espiritual pode não ter sido completamente apagado. Seja em Berlim, onde o altar de Pérgamo foi realocado, ou na própria Turquia, onde a sua influência ainda ressoa, o trono de Satanás pode ser um indicativo da sede do futuro império do Anticristo. A história e a profecia parecem convergir para um cenário que merece atenção. Como vigia dos tempos, devemos estar atentos aos sinais e buscar compreensão através das Escrituras. Afinal, como está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o Essência Teológica, o seu canal de estudos e reflexões da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus te abençoe.